Pai querido e Pai amado, nesse momento eu te agradeço pela vida. Abençoa, Senhor, as vidas, abençoa, Senhor, as famílias. Oh, Jesus amado, o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Libertador. Venha proteger essas vidas, protege essas famílias. Vamos para a palavra. O Senhor me deu a palavra em Atos, capítulo 16, no versículo 25. O Senhor vai falar aqui, né, da convenção do carcereiro. 1h da manhã eu estava orando pelas vidas que me pedem oração, pela minha vida e minha família, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração, né? Como eu sempre digo para vocês, que quando você ora em secreto, Deus responde tua oração. E às vezes você pode dizer assim: irmã, não consigo orar. A oração é uma conversa com Deus. Quando você não conseguir orar, começa dando glória a Deus. Começa dando glória a Deus. Você começa dando, Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando pensar que não, você vai estar orando. Você vai estar conversando com Deus. Porque a oração é uma conversa com Deus. Às vezes você conversa tanto com a tua amiga, com teu amigo, né? Mas não consegue conversar com Deus. Porque a oração é isso, gente. A oração é uma conversa com Deus. É você chegar com Deus, exaltar Ele, adorar a Ele e falar para Ele os teus problemas e pedir para Ele fazer a vontade dEle na tua vida, pedir perdão dEle. Oração é uma conversa com Deus. Às vezes você passa horas e horas conversando com os outros e não conversa com Deus. Eu prefiro passar horas e horas conversando com Deus. Eu converso com as pessoas, mas eu passo horas e horas conversando com Deus. Por quê? Porque dele vem a nossa vitória. Porque dele vem a nossa resposta. Porque dele vem a nossa cura. E às vezes as pessoas estão acostumadas, né, a conversar com os outros. A estar lá na rodada de conversa. Sem edificação, às vezes, as conversas, gente. Sem edificação, às vezes, as conversas. Mas vai conversar com Deus. Conversa com Deus. Quando você pensar que não, você nem para de orar. Nem para. E eu digo mais. Quando você for conversar com Deus, só para de orar, de conversar, quando você sentir paz. Porque aquele que conversa com Deus sente paz, gente. Aquele que conversa com Deus, com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vem e dá paz. O Espírito Santo vem e te acalma. O Espírito Santo vem e te cura. Te cura, se você sabia disso? Senhor, eu estou aqui pedindo perdão dos meus pecados. Se eu estou enferma por algum pecado, né? Porque pecado, ele adoece o corpo, hein? E o que acontece? Eu estou aqui te pedindo perdão. Sara meu corpo, me dá saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você vai, conversa o dia todo com tantas pessoas e não consegue conversar com Deus. A alegria é orar e saber que Deus pode responder a minha oração e saber que Deus pode abençoar a tua vida, abençoar a tua família. Essa é a minha alegria. Tem pessoas que se alegram com coisas que não é alegria, na verdade, que não vai edificar a tua vida, que não vai edificar a tua família. Então hoje, né, eu prefiro estar disponível, né, para atender o telefone de alguém que quer a oração, para estar lá ajudando alguém na oração, na palavra. Essa é a minha alegria. Quando o nosso coração é preenchido por Deus, nunca a gente se acha só. Somente pessoas vazias de Deus se acham sozinhas. Por isso que você tem que buscar a Deus para a tua vida. Por isso que você tem que ter relacionamento com Deus, intimidade. Eu sempre digo isso. Deus não é aquela pessoa para você viver momento com Ele. Deus é aquela pessoa para você ter relacionamento com Ele. Não é verdade? É isso que Deus tem que ser na tua vida. Você se relacionar com Ele, conhecer a Ele. E a palavra dEle te revela quem é Ele. A palavra dEle revela a vontade dEle para a tua vida. Então busque a Deus, estude a palavra de Deus, se esforce. Quando você vai para o médico, você está doente. Aí o médico passa um remédio que é ruim.
que você faz? Você se esforça para tomar aquele remédio. Então, a palavra de Deus é isso, tem que ter um esforço, gente. Orar na madrugada tem que ter esforço. Eu tô com sono. Eu tava com sono, né? Mas o que eu faço? Eu me esforço. Eu me esforço para orar na madrugada. Então tem pessoas que não entendem isso, né? Aí eu não consigo. Você consegue sim. Você consegue, basta você se esforçar. E quando pensa que não, você está orando, você está desperta, você está alegre, você está sentindo paz, porque o Senhor te tocou, porque o Senhor te curou, porque o Senhor te visitou. Você sabia que Deus nos visita na madrugada? O Senhor nos visita na madrugada. E quando Ele visita a gente na madrugada, muitas das vezes Ele pega a gente dormindo. Feliz quando Ele pega a gente orando, buscando Ele, né? Você não precisa orar a madrugada toda, gente. O que foi que Jesus disse para os discípulos? Que os discípulos deviam orar pelo menos 1 hora de oração. Então, se você orar 1 hora de oração, canta louvor na madrugada. Vamos para a palavra aqui, falando em louvor, em oração. Que o Senhor abra o nosso entendimento para a sua santa palavra. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para a sua santa palavra. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz de Deus. E que o Senhor nos liberte através da palavra, que correntes sejam quebradas através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder em nossa vida. Vamos aqui, Atos capítulo 16, no versículo 25. A convenção do carcereiro. Olha aí. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Preste atenção. Paulo e Silas estavam onde? Na prisão, gente. Eles estavam presos. E o que eles estavam fazendo? Cantando e orando. A que horas? À meia-noite. Então, de meia-noite em diante, gente, é o melhor horário para nós orarmos. Então, Paulo e Silas, conhecedor da palavra, conhecedor das ordenanças de Deus, eles no cárcere estavam lá orando e louvando. Então, na madrugada, apresenta louvores a Deus, ora a Deus. Você não precisa orar para fazer barulho, gente. Tem gente que ora fazendo aquele barulho, né? Está na madrugada, você não vai acordar os outros, né? Ora baixinho, ou então ora em espírito, que nem o diabo vai ouvir tua oração. Porque a oração secreta é essa. A oração secreta é você orar em espírito, a qual o inimigo das nossas almas não vai ouvir nossa oração. Essa é a oração secreta. Que você está lá em espírito, orando, falando com Deus, e ninguém ouve. Ninguém ouve, é secreto teu. Então, além de orar, apresente louvores. Você não precisa louvar para todo mundo ouvir, para acordar teu esposo, para acordar teus filhos. Louva lá baixinho. O Senhor que sabe que a tua intenção é louvar para Ele, cantar para Ele, adorar a Ele, apresentar louvores e orações a Ele, quebrará correntes, te dará vitória. Então vamos aqui à convenção do carcereiro, oração e louvor. Olha só o poder da oração e do louvor. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. Esse terremoto não é o terremoto que destrói tudo. Esse terremoto é o terremoto de Deus, que abala os alicerces dos cativeiros e liberta vidas. E por essa palavra, alicerce de cativeiros está estremecendo agora. Sabe por quê? Porque a palavra é poder. Porque a palavra é poder. E 1 hora da manhã eu orei
e louvei a Deus. Então, o trabalho da live já começa quando eu estou no meu secreto, orando, apresentando essa live, apresentando os pedidos de oração de vocês, apresentando a vida de vocês. Então, aqui o que aconteceu? E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Esse é o Deus, o poder da oração, o poder do louvor, o poder da oração na madrugada. Dá para nós entendermos que a oração da madrugada, gente, faz muito os seus efeitos. É por isso que você muitas das vezes não consegue orar, sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele dá uma frieza, ele coloca uma frieza tão grande que muitas pessoas não conseguem orar na madrugada. Tem gente que diz assim, eu não oro na madrugada porque eu tenho que orar de dia. Não é não, gente. É porque tá frio mesmo. É porque estão vivendo no sono da indolência. Gente, louvado seja o nome do Senhor, mas os seres humanos têm desculpa para tudo, né? Não, eu não consigo orar de madrugada, mas eu oro de dia. Tem gente que dá desculpa para Deus, só que Deus, ele sabe. Ele sabe que tudo é ganho por esforço. Para você ter tua casa, você se esforçou. Para você passar na faculdade, você se esforçou. Para você conquistar o que você quer, tem que ter esforço. Então, como é que nós não vamos nos esforçar para orar na madrugada? Tem que ter esforço. Você quer libertação, você quer que corrente seja quebrada, você quer que os alicerces das prisões que estão prendendo tua família, que está prendendo a minha família. O que a gente quer? A gente quer libertação, a libertação da nossa família, dos nossos parentes. A gente quer nossa libertação, mas tem que ter um esforço, gente. Para mim acordar agora, eu coloquei o despertador. Se eu não coloco o despertador, eu não ia acordar, gente. Porque esses dias agora, né, o adversário tem usado umas pessoas, porque não dá para chamar de bênção aquilo que é usado pelo maligno. Tem usado umas pessoas para fazer barulho até meia-noite. Até meia-noite. Até meia-noite, até 1 hora da manhã tem pessoas fazendo barulho. Por quê? Porque não querem que eu acorde para madrugar. Eles não querem que eu acorde para orar. Sabe o que eu fiz? Coloquei o celular para despertar. Coloquei o celular para despertar, gente. Senão eu não despertava. Tá entendendo? Por causa do cansaço da mente. E aí o que aconteceu? É isso que a gente tem que fazer, nos esforçar. Você quer a tua vitória? Te esforça. Você quer a tua vitória? Ora na madrugada, louva a Deus na madrugada. Às vezes, eu já disse para você, só entra em live, só vai para a internet, só vai para a mídia depois que você orar, gente. Não acorde e corre para a internet, não. Não acorda e corre para as lives, não. Acordou, primeiro tu ora, primeiro tu busca Deus, primeiro dobra teus joelhos, Senhor, eu estou aqui. Começa a conversar com Deus. E se você pode louvar, louva para Deus baixinho, tá entendendo? Não precisa se louvar bem alto. Louva para Deus baixinho. Depois você vai lá para as plataformas, tá entendendo? Depois você vai lá para a internet. Sempre digo isso para vocês. Então, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro é buscar a Deus. Não é buscar os homens, não é buscar as mulheres. Ai, irmã, mas eles falam de Deus. Falam de Deus. Eles falam de Deus, mas você tem que buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus, gente. Nós não temos que viver correndo atrás de pessoas que buscam a Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. E nós nos unimos com essas pessoas, né? A gente está em concordância, orando um pelos outros, orando pelos os viciados, orando por casais, orando por família, orando por desempregados, orando por aqueles que levam o evangelho. Mas primeiro busque a Deus. Entendeu? Depois você entra na internet.
E aqui o que aconteceu, e de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas, olha só o mistério de Deus, da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Então o carcereiro, quando viu, né, todas as portas da prisão abertas, o que ele fez? Ele tentou tirar a vida dele. Sabe por quê? Porque o governador, né, a autoridade maior do que o carcereiro, ia tirar a vida dele. Então ele se desesperou quando ele viu que as portas dos cárceres estavam abertas. Por quê? Porque ele era responsável. O carcereiro era responsável por todos os presos. Para quê? Para que os presos não fugissem. Mas o que foi que aconteceu? A libertação dos presos foi o que? O terremoto, foi a mão de Deus. Foi através da oração, através dos louvores, aquelas prisões, aquelas portas foram abertas. Então eu quero dizer para você, quando você louva e ora, busca Deus na madrugada, portas de cativeiro, de prisões espirituais são abertas. E aí vem uma libertação para o teu filho, vem uma libertação para você, vem uma libertação para a tua família. Pode ser na saúde, pode ser na área financeira, pode ser na área sentimental, pode ser na área que você está precisando, que está preso na tua vida, que prenderam no reino espiritual. Louvado seja, a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, mas contra potestades e principados. A nossa guerra, gente, é contra o reino das trevas, é contra o reino espiritual. E quando você ora, quando você louva, quando você jejua, quando você busca Deus, o que acontece? Deus trabalha e liberta. Há uma libertação enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos louvando, enquanto nós estamos buscando a esse Deus, há uma libertação no reino espiritual. Louvado seja o nome do Senhor, porque as prisões começam primeiro no reino espiritual. O inimigo aprisiona aquela vida para roubar, o inimigo aprisiona aquela vida para tirar a vida dos outros. Como que ele aprisiona? Ele aprisiona aquela mente. Eu estava até falando para a irmã, ora para o Senhor libertar a mente do teu filho que estava no vício. Ora para o Senhor libertar a mente da tua filha, que aquilo que não deve de errado. A gente tem que pedir para o Senhor libertar as mentes que estão escravizadas, cauterizadas, que estão sobre o domínio das trevas. Mas a tua oração, eu quero dizer para você que os alicerces vai abalar. Eu quero dizer para você que o Senhor vai abrir as portas dessas prisões. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o inimigo coloca frieza, por isso que o inimigo não quer que você ore, por isso que o inimigo não quer que você busque a Deus, por isso que o inimigo fica aí 24 horas nos tentando, nos setando para a gente parar de orar. E eu quero dizer para você, vai na tua pouca força. Se você não consegue orar 1 hora, ora 30 minutos. Se você não consegue orar 30 minutos, ora 15 minutos. Começa com 15, depois você vai com 30, depois você está com 1 hora, depois você está orando sem cessar. Mas o importante é você fazer, o importante é você orar, o importante é você buscar a Deus. E você vai ver, louvado seja o nome do Senhor, quanto mais você se esforçar para orar, mais vai aumentar a vontade de você orar. Sabe por quê? Porque isso é relacionamento com Deus. É relacionamento com Deus. Então, quando você começa a se relacionar com Deus, como é que você se relaciona com uma pessoa? Conversando com ela. Não é assim que você se relaciona com uma pessoa? Conversando com ela cada dia. Quanto mais você conversa com aquela pessoa, você quer conversar mais. Assim é com Deus. A gente tem que ter esse relacionamento com Deus. Então, louvado seja o nome. Aprendemos que quando nós oramos e louvamos, na madrugada, correntes são quebradas, portas são abertas, pessoas são libertas, cativeiros são quebrados. Se por isso que quando você entender o poder da oração na madrugada, o efeito, na verdade, né?
o efeito que faz na oração da madrugada. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua. O carcereiro tentou tirar a vida dele, né? Porque ele sabia que ele ia perder a vida dele, porque ele era responsável pelos presos. Aí o que foi que aconteceu? Mas Paulo chamou com grande voz, com autoridade, né? Dizendo: não te faças nenhum mal. Interessante, né? Paulo estava preso. E o que aconteceu? Orando e louvando, ele foi liberto. Em vez, ele poderia, gente, ter deixado o carcereiro tirar a vida dele. Ele poderia ter deixado, mas ele era um servo de Deus. E ele sabia que não era a vontade de Deus que o carcereiro tirasse a vida dele. Aí Paulo, o que fez? Intercedeu pelo carcereiro. Paulo falou para o carcereiro, mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Olha só, Paulo disse: está todo aqui, ó, ninguém fugiu, as portas só foram abertas, mas ninguém fugiu. Deus só está mostrando o poder dele, mas estão todos aqui. Paulo, né, conversando com o carcereiro, e pedindo luz, saltou dentro todo trêmulo. Aí o carcereiro ficou abalado, né? E se prostrou ante Paulo e Silas. Naquele momento, o carcereiro se entregou a Jesus. Naquele momento, se entregou a Deus. Naquele momento, ele viu o poder de Deus. Ele viu o poder de Deus e olha só, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aí o carcereiro pergunta para Paulo e Silas: o que é necessário que eu faça para me salvar? Ele viu o poder de Deus, ele viu que as portas do cárcere foi aberta e que os presos estavam lá. Olha só. E além disso, Paulo não deixou ele tirar a própria vida dele. Paulo disse: não faça isso contra ti, estão todos aqui. Isso que é Deus, né? E eles disseram: olha, presta bem atenção no que foi que Paulo disse. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Lembra lá no início da live que eu falei para vocês? Se você crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Teu filho pode estar nas drogas, tua filha pode estar nas drogas, teu filho pode estar no mundo, tua filha pode estar no mundo, teu marido, não sei quem da tua família, teus irmãos. Mas se você crer, será salvo tu e tua casa. O que importa é que tem um da família creia. Lembra que no início da live eu falei para vocês que ninguém tira isso do meu coração. Ninguém. Porque eu tomo posse da palavra de Deus. Eu não tomo posse das palavras dos outros. Eu só aceito a palavra dos outros se elas vierem através da palavra de Deus. Se aquele que conversa comigo tiver respaldado na Bíblia, eu aceito para a minha vida. Mas se não está respaldado na Bíblia, eu não aceito não. Então, coloca nesse coração lindo de vocês. Olha aqui. O que foi que Paulo disse para o carcereiro? Paulo e Silas, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Vou repetir novamente. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Quando alguém dizer que teu filho não tem mais jeito, diga para essa pessoa: eu creio em Jesus e será salvo eu e minha casa. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando ele fala aqui que será salvo tu e a tua casa, ele está falando de família. Ele não está falando de residência, ele está falando de família, ele está falando da tua vida. Você crê em Jesus, você será salvo e a tua casa, a tua família será salva. Louvado seja o nome. Dá para entendermos isso, gente. Se você crer, tua família vai ser salva porque você crê, que você está orando, não sei de que jeito, não sei de que maneira, mas será salvo. Bom, eu creio em Jesus e ninguém tira isso do meu coração, que eu e minha família será salvo. O inimigo nunca vai colocar dúvida da salvação da minha família, nunca.
Por quê, gente? Porque você tomou posse da palavra. Porque você crê naquilo que o Senhor está dizendo. A palavra de Deus é poder, a palavra de Deus ela faz acontecer em nossas vidas, ela traz a existência. Se você crê, vai existir, vai acontecer, vai estar na existência. Você vai ver os teus filhos salvos. Você vai ver teus filhos libertos. Lembra que nessa passagem oravam e louvavam, e o que foi que aconteceu? As portas dos cárceres foram presas, foram abertas. Aquelas pessoas, gente, estavam sendo condenadas à morte. Aquelas pessoas que estavam no cárcere, elas estavam sendo condenadas à morte. Elas estavam esperando o quê? A morte. Mas o que aconteceu? Foi preciso Paulo e Silas ir preso para quê? Para que houvesse uma libertação, para que houvesse uma conversão. Então o próprio carcereiro, ele falou para Paulo e Silas, preste atenção o que o carcereiro faz. É o poder de Deus para mudar a vida, gente. O carcereiro falou e eles disseram, né? O que o carcereiro falou? E tirando-os para fora, disse, senhores. Olha como é que eles trataram Paulo e Silas. Olha como o carcereiro tratou eles. Né? Já tratou bem diferente. Senhores. Reconheceu que eles eram autoridade. Reconheceu que eles eram enviados de Deus, que eles eram de Deus, que eles não eram malfeitores. Louvado seja Deus, é isso que Deus faz. Ele faz as pessoas mudarem com você. Deus, ele faz as pessoas te respeitarem. Deus, ele faz as pessoas, louvado, terem uma visão diferente de você. E preste bem atenção. Ele disse, e tirando para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. E ele respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Lembra lá que no início da live eu falei de Noé e sua família? No início de tudo, o que foi que aconteceu? Deus falou que estava triste com os seres humanos, com toda a maldade que os seres humanos estavam praticando. E Deus ele iria destruir toda a maldade, não é verdade? E o que aconteceu? Quem foi salvo? Noé e sua família. E agora, em Atos dos Apóstolos, o que eles falam para o carcereiro? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A mesma promessa que Deus deu a Noé, o Senhor Jesus, e nos dá essa promessa. Se confirma. Se você crer, será salvo você e a sua família. O importante é você crer, saber por que o inimigo luta contra você, que ele quer que você perca a fé. Sabe por que o inimigo está lutando com você? Às vezes você diz, ninguém me entende. Sabe por que as pessoas estão fazendo de tudo para você não crer na salvação da tua família? Porque é você que está crendo. E você não entende por que estão me perseguindo, por que estão lutando contra mim, por que não me entendem, por que querem me parar. Eu só quero que meu filho seja salvo, eu só quero que meu esposo seja salvo. Ou você está querendo a salvação da tua família. E o inimigo está lutando contra você. Sabe por quê? Porque você é aquele que crê. E se você é aquele que crê, há salvação na tua casa. Noé era aquele que creu e houve salvação na casa dele. E assim, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus veio dizer para você aqui, você está crendo? Então creia que há salvação na tua casa. Maravilha, né? E isso ninguém tira do meu coração. Ninguém tira isso do meu coração. Eu tomei posse dessa palavra logo quando Jesus me resgatou. Eu guardei ela no meu coração. E eu digo, sempre digo, Senhor, eu creio que eu e minha casa seremos salvos. Escute. E eles pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E Paulo e Silas pregaram para todos, não foi só para o carcereiro, né? E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Olha aí.
Então, nesse momento, o que foi que aconteceu? Até batizado eles foram. Tem situações, gente, que nós estamos vivendo, sabe por quê? Porque Deus vai usar você para converter a tua família. Deus vai usar você para salvar a tua família. Preste atenção que Deus usou aquela situação que Paulo e Silas estavam vivendo para que vidas fossem convertidas. Você está entendendo? Às vezes você está passando por uma situação difícil que nem Paulo e Silas estava. Você está passando por. Você se acha que está presa, você acha que não tem ninguém que te ajude, você acha que todos estão contra você. Mas o que está acontecendo? Há um trabalhar de Deus. Há um trabalhar de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Se você está passando por essa situação, coloca no teu coração que Deus está libertando alguém da tua família. Que Deus está libertando a tua família. Então o inimigo só se levanta contra nós quando ele sabe que alguém vai ser liberto. E aí o que acontece? Ele fica com aquela fúria grande, ele vai para cima de você, ele vai para cima de nós, porque ele quer que a gente perca a fé. Ele quer que a gente perca a fé, mas nós não vamos perder a fé, porque o Senhor veio com essa palavra aumentar a tua fé, fazer você crer, É a única coisa que você tem que fazer é crer. O mar pode estar alto, mas o Senhor vai acalmar o mar. O vento pode estar forte, mas o Senhor vai acalmar o vento. Você pode ver que você olha para a situação, você olha para aquela pessoa e você vê ela como morta. Tá morto. Desse daí não vai sair nada. Eu quero dizer para você que você tem um Deus que você busca, que ressuscita os mortos. Você tem um Deus que ressuscita o vale dos ossos secos. O teu filho está seco, mas você tem um Deus para ressuscitar o teu filho seco. O teu filho está morto, a tua filha está morta, mas você tem um Deus para ressuscitar o teu filho morto, a tua filha morta. O teu filho está preso, mas você tem um Deus para abalar os alicerces e abrir a porta dessa prisão. Dá para você colocar no teu coração que você tem um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. A fúria do maligno é essa. A fúria do maligno é fazer a gente perder a fé. Se ele me atingir, eu estou na posição pela minha família, um exemplo. Né? Graças a Deus, nunca me afastei do caminho do Senhor. Nunca me afastei. Já aconteceu tantas coisas na minha vida, já falhei, já caí, tá entendendo? Às vezes me esfriei um pouco, mas nunca saí da presença de Deus. Já fiquei muitas das vezes me arrastando no caminho, mas nunca saí da presença de Deus. Tá entendendo por que você passa por tanta luta? E você diz, meu Deus, por que tanta luta? É porque você está crendo. E através de você crer, tu e tua casa será salva. Meu Deus, quando eu entendi isso, gente, eu digo, meu Deus, tem salvação vindo para minha família. Todas as vezes que eu estou passando por uma dificuldade, alguma coisa difícil, eu sei que tem vindo libertação. Eu sei que está vindo algo de Deus para a minha vida, para a vida daqueles que eu oro. Você acha que eu não passo guerra por orar pela tua vida? Eu não passo guerra só por orar pela minha vida, pela minha família. Eu passo guerra por orar pela minha vida, pela minha família e pela família de vocês. Mas uma coisa que eu faço é crer. Uma coisa que eu faço é crer nesse Deus, que tu e tua casa será salvo, que eu e minha casa seremos salvos. Louvado, principalmente agora nos últimos tempos, a gente não vai parar de crer. A gente não vai, gente, parar de crer, não, pelo contrário. Quanto mais vem a luta, mais você vai ficar forte. Vou dizer uma coisa para vocês. Vieram as lutas contra mim, né? O que foi que aconteceu? Deus passou comigo em todas as lutas. E quando eu saí da luta, eu saí mais forte. É assim que você vai sair dessa situação. Você vai sair mais forte. Que força é essa? A fé. Você vai sair com mais fé. Você vai sair com mais fé, sabendo que esse Deus é poderoso para mudar a história. Sabendo que esse Deus é poderoso e que está contigo para te ajudar a vencer. Meu Deus, ontem eu estava orando na madrugada e estava lembrando, né?
de muitas coisas que eu já vivi. Eu digo, Senhor, lembra quando eu orava na madrugada por aquela vitória? Passei por lutas, mas eu saí mais forte daquela luta. E você vai sair mais forte dessa luta. Você vai sair com mais fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos com uma fé. Dê louvado seja o nome do Senhor e escute. E ele pregava a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. E ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, aquele que tem Deus, meu querido, ele tem alegria. Ele tem alegria. Louvado seja o nome. A tristeza é passageira. Ela não vai permanecer no teu coração. Ela não vai permanecer no meu coração. Porque nós temos Deus e Deus, ele nos alegra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Nós não vamos chorar para sempre. Você chora hoje, amanhã você está sorrindo. Você hoje pode até contar uma derrota, amanhã tu está contando uma vitória. 2 vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que aconteceu? Essa casa se alegrou. Porque uma casa, uma família que tem Deus, gente, vive alegria. Mas uma família que não tem Deus, vive chorando, vive em guerras, vive em contenda, vive em inveja, vive em intrigas, vive em mentiras, vive em vícios. Por quê? Porque falta Deus. Mas eu quero dizer para você algo que Deus colocou agora no meu coração. Se você crer, fala dentro da tua casa. Aqui eu creio. Eu creio que eu e minha casa será salva. Então a minha família, a partir de hoje, vai viver a alegria de Deus. Eu vou ver a minha família salva. Eu vou ver a minha família liberta. Eu vou ver a história da minha família mudar. É isso que você tem que fazer. Você tem que abrir a tua boca e falar para o inferno ouvir. Eu creio em Deus e eu e minha casa seremos salvos. Eu creio em Deus e eu vou ver alegria na minha casa. Eu creio em Deus e Deus vai libertar a minha família. Eu creio em Deus e Deus vai mudar a história da minha família. É você a chave de tudo. É você que crê. É você que crê, é por isso que você está chorando, é por isso que você está sofrendo, é por isso que você está sendo perseguido, é por isso que você está sendo odiado, desprezado, é por isso que você está sendo zombado. Sabe por quê? Porque você é aquele que crê. É você aquele que crê, louvado seja o nome do Senhor nesse Deus poderoso. E o inimigo está querendo te parar, o inimigo está querendo te derrubar, o inimigo está querendo te destruir, o inimigo está lutando contra você. E você diz, Senhor, eu não aguento mais. E o Senhor diz, aguenta, minha filha, porque eu estou contigo. Eu te ajudo a passar pelo vale da sombra, eu te ajudo a derrubar o gigante, eu abro o mar para te passar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te ajudo, eu estou contigo, eu não te abandono, e eu contigo a vitória é certa. Porque as pessoas se sentem sozinhas, gente. O problema dos seres humanos é achar que estão sozinhos. Você entregou tua vida para Jesus, eu quero dizer para você que você não está mais sozinho. Você tem Jesus na tua vida. Mas muitas das vezes você esquece que tem Jesus. Aí você olha para a situação, você olha para as guerras e você olha para a tempestade, como os discípulos olharam, né? E você acha que está sozinho. Não, você não está sozinho, Jesus está no barco. Chama por ele. Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais, Senhor, mas Tu estás comigo para me sustentar. Tu estás comigo, Senhor, para fortalecer. Tu estás comigo, Senhor, para acalmar o vento, para acalmar, Senhor, a tempestade. O Senhor está comigo para acalmar o mar. O Senhor está comigo. É isso que nós temos que entender, gente, porque muitas das vezes você esquece que o Senhor está contigo. E você não pode esquecer. Você não pode esquecer que você tem um Deus que peleja por você e peleja por tua família. Você tem um Deus que te sustenta a carregar a cruz. Ele não te abandonou, ele não... Pode teu marido ter te abandonado, teus filhos, teus amigos, pode ter ele te abandonado, mas Deus não te abandona.
Por isso que diz, né, que o amor de mãe, eu não estou falando de mulheres que tiveram filho, eu estou falando de mãe. Ter filho é uma coisa, ser mãe é outra coisa, né? O amor de mãe é o amor que chega mais perto de Deus. Então, uma mãe nunca vai abandonar o seu filho, não é verdade? Nunca vai. Então, assim é Deus. Ele nunca vai abandonar os filhos dele. Você não está abandonada, você não está sozinho. Você tem um Deus que não desiste de você e não desiste da sua família. Entendemos? E levantando a sua casa, lhes pôs a mesa. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram soldados, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Prestou atenção? Paulo orando e louvando. O que foi que aconteceu? Os alicerces, houve um terremoto, os alicerces foram abalados, as portas das prisões se abriram, mas os presos nenhum fugiram. Meu Deus, agora eu me lembrei, né? Se acontecer isso nos cárceres, o que vai acontecer? Os presos vão fugir, né? Se não tiver nenhum homem de Deus, um servo de Deus lá dentro, e o que vai acontecer? Eles vão fugir se eles verem as portas abertas. Só que aqui foi diferente. Era um trabalhar de Deus, era uma libertação de Deus. Então as portas dos cárceres foram abertas, mas nenhum do preso fugiu. Só que aconteceu o quê? Todos eles ganharam liberdade. Por quê? Porque aqueles presos foram convertidos através do milagre, através daquele terremoto que abalou os alicerces e as portas se abriram. Aquele milagre gerou conversão naquela vida, tá entendendo? Na vida do carcereiro, do próprio carcereiro. Louvado seja Deus. Então não adianta tu querer tirar o teu filho lá do cárcere se ele não está convertido. E tem mães querendo que Deus liberte seus filhos das prisões, das penitenciárias, mas os seus filhos ainda não estão convertidos. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus converter. Eu vou dizer uma coisa para você. Do jeito que Deus livra o teu filho aqui fora do cárcere, Ele livra dentro do cárcere. Tá entendendo, gente? Há tempo para todas as coisas. Só que tem mãe que se desespera. Meu filho está preso, né? Está preso, mas você tem um Deus que está cuidando desse filho preso lá. As pessoas pedem oração, né? Para as pessoas que estão presas. Ora para sair. Eu sempre digo, ora primeiro para Deus converter a vida do teu filho. Às vezes, gente, olha só, a minha amiga diz assim, que hoje ela vê o filho dela, se ele tivesse fora, talvez ele já teria até sido morto, se tivesse fora. Tudo, gente, é entender o trabalhar de Deus, o trabalhar de Deus. Porque do jeito que Deus livra nossos filhos aqui livres, Deus livra o filho daquele que está lá no cárcere, que tem uma mãe orando para que haja uma conversão. Por isso que a vontade de Deus é boa e perfeita, gente. Então aqui todos foram soltos e ele disse: vão em paz, vão em paz. Mas Paulo replicou: assaltaram-nos publicamente, sem sermos condenados. Olha só, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. Paulo estava falando, né? Que ele foi preso sem motivo e que ele era romano. E aí o que ele fala, né? Não ser, homens romanos nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Paulo perguntava. Não será assim, mas venham eles mesmos e tiram-nos para fora. E os soldados foram dizer, olha aí, Paulo, ele falou para o carcereiro, né? O carcereiro mandou eles ir em paz. Aí Paulo pulou. Paulo disse, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, eu fui açoitado publicamente, hein? Antes de Paulo e Silas serem presos, eles foram açoitados.
né? Sem sermos condenados. Não havia acusação sobre eles. Sabe qual era a acusação de Paulo e Silas? Levar o evangelho. Era essa a acusação. Aí Paulo pulou e falou tudo isso, né? Não será assim, mas venham eles mesmo e tira-nos para fora. Que autoridade, né, gente? Meu Deus, isso é muita fé. A fé faz a gente ter autoridade. Olha a autoridade de Paulo, olha a fé de Paulo, olha como Paulo falava. E o que aconteceu? E os soldados foram dizer aos magistrados estas palavras. E eles temeram ouvindo que eram romanos. Paulo falou com sabedoria, né? Paulo falou que ele era um romano. Então, eles não poderiam fazer isso com alguém que era romano. Paulo, tudo Deus dá sabedoria até para nós falarmos, né? E vindo eles, dirigiram súplicas, então, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Maravilha, né, gente? Grandeira a palavra, gente. A oração na madrugada. Oração, louvores na madrugada. Alicerce. Abre porta de prisões. Que oração na madrugada, louvores na madrugada a Deus. Há uma libertação na vida da nossa família, na nossa vida. Vocês entenderam porque que muita gente não consegue orar na madrugada? Porque o inimigo está lá, esfriando. Quando uma pessoa não lê a palavra de Deus, gente, é porque o inimigo está perto daquela pessoa para aquela pessoa não ler a palavra de Deus. Porque se você estudar a palavra de Deus, ela vai te aumentar a tua fé, ela vai te dar poder. Quando a palavra de Deus fala de poder, gente, não é que um vai ser melhor do que o outro. Quando ela fala de poder, ela está falando de fé. E na fé nós somos poderosos. Tá entendendo? A tua fé move montanhas. A tua fé faz milagres acontecer. A tua fé quebra a corrente. A tua fé move a mão de Deus. Nossa fé em Deus. Nós crermos nesse Deus. Louvado seja Deus. Essa foi a palavra. E eu creio que nessa madrugada Deus quebrou corrente. Que alicerces foram abalados, que portas foram abertas. E eu creio que vocês vão ver essas portas abertas. E eu creio que vocês vão ver, louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus querido, a conversão, o batismo dos teus filhos, o batismo da tua família. Eu creio que assim, você prestou atenção na palavra? Tudo o que aconteceu através da oração de Paulo e Silas. Somente os dois estavam orando. Somente os dois estavam orando, louvando, buscando a Deus. O que foi que aconteceu? Estruturou tudo, abalou tudo, louvado. E houve uma conversão naquele lugar. Houve até batismo, houve salvação. Então a tua oração, o teu louvor a Deus, pode ter certeza que tem salvação para a tua casa, que tem salvação para a tua família. Nós temos que orar com esse entendimento. Senhor, eu estou orando, estou te adorando, eu estou louvando a Ti. Porque, Senhor, eu creio que a salvação vai chegar na minha família como chegou a mim. Não foi isso que ele disse para o carcereiro? Se tu creres, serás salvo, tu e a tua casa.